Bom dia a todos. Vamos iniciar hoje o webinar, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos módulos da plataforma da Alteryx chamada Alteryx Auto Insights. E a ideia do Alteryx Auto Insights é te ajudar a descobrir a causa raiz de um comportamento de dados, né? É, Antes de a gente iniciar esse webinar, gostaria de passar alguns recados. É, Primeiro, o webinar ele será gravado, ele está sendo gravado e ficará disponível depois aí no nosso canal da Nórdica, do YouTube. Depois a gente compartilha com todos que participarem, que se inscreverem. Também durante a apresentação, todos os microfones aí de vocês eles estarão desligados. Mas vocês podem e devem fazer as interações aí pelo chat, então vocês podem já colocando as perguntas durante a nossa conversa, que ao final do webinar a gente vai fazer uma sessão para responder todas que a gente puder. Os que a gente não conseguir responder, a gente depois responde aí por e-mail para vocês, tá ok? É, Bom, meu nome é Elcio Kodama, eu sou diretor comercial da Nórdica e hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Jordana Irão, gerente de Analytics da Nórdica, especialista em Alteryx. Tudo bem, Jordana? Oi, Elcio, bom dia, tudo bem? Bom dia para você, para todos que estão acompanhando a gente. Ótimo, desculpa, deixa, só estava tirando o share aqui do webinar. É, Bom dia, Jordana. A ideia da nossa conversa é mostrar um pouquinho do Alteryx Auto Insights. Nem todos conhecem tão bem o Alteryx Auto Insights, então hoje o intuito é falar um pouquinho dele. Como falei, o intuito dele é ajudar as empresas a encontrar a causa raiz de um determinado comportamento de dados. E hoje a gente vai começar explicando para vocês um pouquinho como que é o Alteryx Auto Insights e como que ele se insere nessa jornada analítica da empresa. Você podia fazer isso para a gente, Jordana? Certo, Elcio, deixa eu só compartilhar a minha tela. Hum, legal, já estamos É, vendo. beleza. Aí, antes de falar, né, do Auto Insights em si, eu Hum, gostaria de falar um pouco da jornada analítica, tá? Coisa rápida, mas só para a gente ver, em que momento a gente usa cada coisa. É, Aqui na etapa um, eu diria que é a análise de dados até mais tradicional. Então, o preparo, o enriquecimento dos dados, tá? Então, a gente tem o Alteryx Designer, que ele foca ali em ler diversas fontes, tá? Tanto arquivos quanto banco de dados, enriquecer esse dado, então cruzamento entre tabelas diversas, de fontes diversas, passando ali por toda a parte de preparação de dados, então fórmulas, filtros, regras de negócios em geral. Tá? Limpeza de dados também. E ele pode, inclusive, mandar a informação para vários lugares. Tá? E aí, depois do tratamento inicial do dado, a gente vai ir para a etapa 2, que são as visualizações de dados, tá? Então, ferramentas também aí muito utilizadas, Click, Power BI, Tableau, ferramentas de visualização em geral, que a gente diria que é a análise do dado em si. Então, preparei o dado e agora estou olhando o resultado. Tá? Com uma visualização tradicional, a gente consegue já vários insights, né? Mas a gente fala que esse tipo de visualização ela é ótima, mas ela vai mostrar o que aconteceu. E quando a gente vê uma ferramenta dessas, a gente vê que ela está mostrando, ela está respondendo uma pergunta que quem configurou aquele dashboard, por exemplo, fez no início. E quando a gente não sabe mais o que perguntar, ou quando o dashboard não consegue explicar a causa daquele número, a gente pode, na nossa jornada analítica, passar aqui para a etapa 3, que aí com o Alteryx Auto Insights, a ferramenta vai explicar por meio de inteligência artificial o porquê aquilo aconteceu. Tá? Então vamos supor que eu estou olhando o indicador e aquele indicador aumentou. Por que que isso aconteceu? Além de saber que ele aumentou, a gente vai ver hoje que dá para entender a causa raiz, tá?
É, então, o Auto Insights, né, é o nosso foco de hoje. Depois a gente vai falar sobre mais detalhes, mas o que ele vai falar é exatamente isso, da causa raiz, tá? De alguma variação. E também a gente tem uma etapa 4 aqui, tá? Que é possível fazer com Alteryx, que é a parte de Machine Learning, que aí é a parte da previsão, o forecast, que vai explicar o que vai acontecer. Tá? Então, Elcio, na jornada analítica, a gente está aí com várias possibilidades. Tá bem? Alguma Legal, dúvida? muito bom. Não, ótimo. Obrigado pela explicação, Jordana. E para mostrar na prática como o Alteryx Auto Insights funciona, buscando explicar o porquê da causa raiz e assim por diante, hoje a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma dinâmica. De uma forma lúdica, a gente vai simular uma situação onde eu vou ser o diretor comercial de uma rede de lojas de vestuário, tá? E a Jordana, a gerente comercial. Tá certo, Elcio, legal, gostei da dinâmica. Então, agora eu sou a Jordana Irão, gerente comercial da rede de lojas de vestuário, certo? Isso, exato, e eu sou o diretor, né? Tá certo. Então vamos começar. Jordana, já entrando já na simulação, tá, pessoal? Jordana, ontem você me preparou aquele dashboard que eu pedi e que eu pedi para modificar algumas vezes. E tem que confessar que eu fiquei com algumas dúvidas, eu não fiquei tão certo de alguns caminhos. Na verdade, são três perguntas que eu tenho principais. A gente pode se reunir para você me esclarecer um pouquinho? Podemos, claro. Aí, Elcio, assim, também é uma coisa que eu posso te explicar, tá? Mostrar as Hum, possibilidades, mas não é só você que tem essa dificuldade, tá? Eu já andei hum, falando aqui com algumas pessoas na nossa equipe e é uma coisa geral, tá? entendi, entendi. Então, ainda bem que esse problema não é só comigo, né? Sim, tranquilo. Vamos lá, ó. Esse É, aqui é o nosso dashboard, né? legal. É isso mesmo. Queria começar por aqui. E nesse dashboard do Clique, eu percebi que a gente está tendo um substancial aumento do volume de vendas nos últimos meses, né? E pra falar a verdade, eu fiz uma série de filtros, tentando entender algumas coisas. Eu cheguei a algumas conclusões, mas ainda não estou muito seguro aqui, né? De por que desse aumento de vendas. É, então, eu queria começar aqui, talvez, pedindo para você filtrar os três maiores grupos de produtos aqui, camisetas, jeans e esporte, por exemplo, para eu entender como que eles estão funcionando. Certo. Aí aqui então no nosso dashboard, ó, as Hum, vendas líquidas, a gente vê nesse primeiro gráfico e realmente está crescendo, né? hum, Beleza? E a gente vê que ao longo do tempo, né, de toda a informação que tem disponível no dashboard, aqui embaixo em grupo de produto, a gente tem camiseta, a gente tem jeans e a gente tem esporte, né, como os três maiores. Filtrei os legal. três, tá? Hum, E aí a gente vê a evolução e os valores acumulados para esses três. legal. Eu queria que você fizesse um outro filtro aqui. Você poderia selecionar as lojas Iguatemi, São Paulo e BH Shopping, que são as que têm maior representatividade aqui? Certo, ó, aqui na nossa filial, então a gente tem Iguatemi São Paulo e BH Tá. Shopping. Selecionei as duas. Isso, legal. Muito bom. Eles acompanham também o aumento de vendas, né? Era o que eu estava esperando. Você consegue comparar o mês de setembro desse ano com o mês de setembro do ano anterior? Eu consigo, só que aí a gente precisaria filtrar um depois o outro, tá? Mas aí eu posso Tá, vir aqui, ó, setembro e posso escolher 2022 e 2023, por exemplo. Tá? Ele tá, me mostra aqui a evolução, só que ele tá me hum, mostrando por enquanto o valor acumulado dos dois, tá? tá, entendi, entendi. É, na verdade, eu quis fazer esses filtros aqui, Jordana, mas para te mostrar também um pouquinho da minha dificuldade, porque apesar de eu conseguir enxergar algumas conclusões, para mim não fica muito claro por que que ele está crescendo, né? Então,
É isso que eu estou falando. Na verdade, às vezes eu peço alguma para mudar o dashboard, vocês mudam o dashboard. Eu tenho outra pergunta que não responde tudo. Então, é isso. Na verdade, eu não consegui chegar ao porquê, né? Entendi, Elcio. E aí, assim, a sua pergunta me parece que vai realmente além do que tem aqui, tá? Hum, Você quer justamente explicar o que que causou essa variação, né? hum, hum, E aí, assim, tudo bem que aqui a gente pode fazer uma série de filtros, né? Mas eu gostaria de apresentar uma outra ferramenta que vai trazer já essa resposta, hum, tá? É o Alteryx Auto Insights, que a gente vem testando aqui. hum, E aí, ó, a gente vê que realmente aqui, então, eu já coloquei a base, tá? Aquela mesma base que tá ali no ClickSense, eu coloquei aqui também. E aí hum, a diferença é que aqui eu não precisei configurar, tá? Eu só escolhi que nesse primeiro momento eu quero ver vendas líquidas, tá? Escolhi o período já, setembro de 2023, comparado com setembro de 2022. E aí a ferramenta por inteligência artificial vai me mostrar os indicadores que a gente tem lá, tá? hum, E aí, ó, veja que parte das suas perguntas já começam a ser respondidas aqui na tela inicial. Então, hum, por exemplo, ó, aqui a gente vê a evolução das vendas, tá? Das vendas hum, líquidas. Em setembro realmente teve um pico, que é o que a gente quer analisar. E assim, se teve um pico de vendas, né? A princípio é algo bom e a gente quer entender o que que levou a essa variação, tá? E aí, para entender isso, aqui o Alteryx Auto Insights vai me mostrar o que que causou isso. Tá? E aí o detalhe é que eu não precisei configurar. Ele me trouxe essa análise e aí a gente vê aqui, ó, que, por exemplo, esporte em grupo de produto é o que teve a maior variação, tá? Ele mostra o valor, o percentual correspondente. Marca sem marca foi a que se destacou. Em termos, falando em variação, né, de setembro de 2022 para setembro de 2023. Em estado e cidade, São Paulo. E aí, Elcio, a gente tem aqui a filial, né, Iguatemi São Paulo, ok? Mas aí me chamou a atenção que ele me mostra que tamanho P, pensando em uma base de roupas, né, da nossa rede de lojas, tamanho P se destacou aqui na variação. hum. Você Ah, imaginava que tamanho P poderia não, influenciar não isso? imaginava. Na verdade, estava fora do nosso radar, assim como poderia estar outras coisas fora do nosso radar, mas é interessante que o tamanho P ele cresceu muito em vendas, né? Para entender um pouquinho melhor esse comportamento do tamanho P, você consegue isolar ele, ver só o tamanho P? Consigo, ó. Aí o que aqui a gente pode sempre ir investigando o dado, tá? E Hum, aí é interessante que tamanho P para a gente, no dashboard, a gente nem estava analisando o tamanho. Tá, hum, mas a hum, gente viu aqui que ele tem impacto, e aí, para entender esse impacto, ó, eu posso vir aqui, adicionar ao filtro, tá? E aí ele vai me mostrar uma análise focada no tamanho P, tá? Então eu vejo hum, aqui que realmente, né, a evolução do tamanho P, né, acompanha as vendas. E aí aqui para baixo ele descreve o que causou isso, né, das vendas do tamanho P. Tá, então, no caso, a gente vê que distância, que é um indicador na base, até 5 quilômetros, contribuiu bastante, tá? Então, pode ser, por exemplo, um pessoal que está passando ali na loja, tá? Isso a gente hum, pode hum, investigar. E falando aqui, né, dentre os outros indicadores, a gente vê que filial Iguatemi São Paulo é uma que se destacou na vendas de tamanho P, tá? hum. E esporte marca C também, né? Eu acho que é, ficou interessante aqui, até para eu entender um pouquinho melhor, acho que eu vou dar uma ligada para a loja lá do Iguatemi e ver se eles conseguem ter uma visão do que aconteceu aí para esse aumento do tamanho P e no grupo de produto esporte e na marca C. Vamos ver. Muito bom, muito bom. Tá, Ótimos insights aqui. beleza, legal. E aí, respondida a sua primeira pergunta? Tem Acho mais que respondeu dúvidas? sim. Mas eu queria também dar uma sequência aqui na uma segunda pergunta aqui em relação às categorias de produto. Queria entender um pouquinho melhor.
Ah, certo. Aí aqui, ó, onde a gente estava vendo, né, a evolução das vendas iniciais, tá? Hum, Naqueles indicadores que ele mostrou como sendo as causas mais prováveis aqui para o aumento das vendas líquidas, estendendo a análise, lá para baixo ele vai mostrar causas potenciais por segmento. Tá? Então hum. a gente tem, ó, por exemplo, para o grupo de produto, para marcas, todos os indicadores que tem na base, tá? E no caso aqui eu vou escolher então o grupo de produto. Legal. Ele mostra aqui já os valores, os percentuais de destaque, e clicando aqui em detalhamento, ele vai explicar o que aconteceu com cada grupo, tá? Ele explica aqui na forma de texto, né? A gente pode ler depois com mais calma, mas os destaques que a gente vê, ó, falando em variação, né? A gente vê que esporte aumentou bastante, tá? Montanhismo e trilha também. Então, são esporte e montanhismo e trilha estão contribuindo bastante para nossas vendas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê aqui que camiseta e jeans diminuíram muito. Isso me preocupa bastante, porque camiseta e jeans, eles são um dos nossos carros-chefes aqui. Você consegue mudar o gráfico para um gráfico de linha para eu ver no tempo como que ficou camiseta e jeans? Consigo, ó, aqui em gráfico recomendado, eu posso escolher gráfico de linha, tá? E aí, assim, é totalmente customizável, tá? Mas aqui, por exemplo, esporte, a gente vê que teve essa evolução, então realmente aumentou muito. E aí, camiseta e jeans, ó, eles estão aqui para baixo. Então, tá, Hum, camiseta, ó, hum. realmente tinha um pico lá até no começo de 2023 e depois vem diminuindo, tá? Realmente preocupante, tá? E da mesma forma, jeans. Ah, legal, muito bom. Acho que deu para ter uma ideia em relação à categoria de produto. E eu acho que dando sequência, minha terceira pergunta ela tem a ver um pouco com essa sequência, porque em relação ao nosso posicionamento de marca no futuro, é, a gente está em outubro, a gente acho que está num momento para rever uma série de coisas para 2024, vendo estratégias para o próximo ano. E eu penso até na possibilidade de reposicionar a nossa marca aí com um vestuário mais voltado a esportivo, aí esporte, montanhismo, visto essa, esse crescimento. Mas por outro lado, você consegue me mostrar um pouquinho como que está a margem desses grupos de produto? Consigo, e aí aqui no próprio Auto Insights eu já escolhi, ó, para ele comparar vendas líquidas com margem de lucro, tá? Sim. E aí, Elcio, eu diria que é um pouco preocupante, tá? Hum, Aqui ele explica em detalhes, tá? Mas resumindo, o que está acontecendo é que vendas líquidas está aumentando e margem de lucro está diminuindo, tá? Então, aqui a linha em azul claro são as vendas, né? E a hum. linha aqui em azul escuro é a margem de lucro, Tá, tá? entendi. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu estou satisfeito aí com os insights sobre categoria de produtos e margens. E eu acho que com esses insights eu já consigo pensar em alguns caminhos para planejar uma ação tática aí para o final do ano e também para 2024. É, bom, mas agora eu tô um pouco na correria, eu vou ter que preparar uma apresentação para a diretoria e mandar um e-mail para o time financeiro, resumindo um pouco do que a gente está discutindo aqui, que a gente teve desses insights aqui, né? Ah, certo, Elcio. Eu acho que eu posso te ajudar nisso também, tá? Ah, é? Hum, Sim, principalmente pensando em apresentação, né, em avisar o pessoal, né, dessa nossa análise. Aqui no próprio Auto Insights eu consigo gerar uma apresentação, tá? hum, Então, por exemplo, tem essa parte aqui, ó, Magic Documents, que eu consigo escolher o que que eu quero que a inteligência artificial gere. Tá? Então, eu direciono o que a inteligência artificial vai fazer para mim. Então, no caso, eu escolhi uma apresentação, tá? Que é o próprio PowerPoint. E aí aqui eu consigo escolher o idioma, né? E o público. Então, por exemplo, eu quero que gere para o líder de vendas, ou para o time de vendas, time de financeiro, de TI, tá? hum. E aí, falando em e-mail, né? Eu já posso gerar também um e-mail ou ainda uma mensagem. Tá? E aí, ó, eu já carreguei aqui a informação, tá? Então, no PowerPoint,
eu vou mostrar aqui mesmo, mas eu posso exportar e te mandar o próprio PPT, tá? Legal. E aí o detalhe é que para mim isso não deu nenhum trabalho, porque eu só cliquei aqui para ele gerar e ele vai mostrar tudo aquilo que a gente estava vendo, tá? Então, desde o aumento nas vendas líquidas, até a análise por grupo de produtos e o último que a gente viu lá embaixo, que era a margem, tá? Ali por marca também. Tá? E aí é uma apresentação já bem completa, que depois, inclusive, você consegue customizar se você quiser focar em algum ponto na sua apresentação, tá? Muito bom. E você me pediu para avisar o time financeiro também, né? Eu fiz aqui, pedi para gerar uma mensagem para eles, tá? Hum, E aí já gerou aqui, tá? Falando os detalhes, então ali que tamanho P se destacou e tal, e principalmente, né, para o time financeiro, ele dá um foco aqui, ó, em outra descoberta interessante, né? Foi que a margem de lucro diminuiu, apesar do aumento nas vendas líquidas. E aí ele já sugere que a gente tem que investigar, tá? muito bom, muito bom. E eu tô com uma dúvida aqui, na verdade, porque o nosso time de BI lá, eu sei que ele está super desfalcado, eu sei que tem duas pessoas de férias, o Fábio aí, que é o nosso cabeça aí do design, dos dashboards, ele também está afastado por motivo de doença. E você que é uma gerente de vendas, você fez tudo isso nesse tempo tudo sozinha? Ah, sim, fiz sozinha, mas não foi tão trabalhoso quanto eu pensava, tá? Porque Hum. eu contei justamente com as partes ali intuitivas, automáticas da ferramenta, tá? Eu posso te mostrar um pouco, se você quiser. Ah, por favor, por favor. É, então, voltando ali, né, na nossa jornada analítica, tudo começou com a preparação do dado, tá? Nesse módulo aqui, eu preparei tanto o que entrou de informação no dashboard, no ClickSense, no nosso caso, tá? Quanto o que entrou no Auto Insights. Então, aqui eu tenho as ferramentas todas disponíveis para a gente usar, tá? Desde entradas e saídas, que vai conectar desde arquivos, quanto banco de dados, tudo que eu precisei. Tenho aqui também a possibilidade de trabalhar em alta performance com um banco de dados, tá? E toda a parte de preparação, né, que para mim nesse momento foi mais importante, então filtros, fórmulas, limpeza de dados, seleção de colunas, tá? A parte de junção, que a gente teve diversas fontes, tudo isso eu consegui fazer aqui de forma rápida e intuitiva, tá? Hum, Então, ó, esse aqui é o fluxo que eu estou usando, tá? Esse daqui é o que carrega a informação lá. Então, ó, repare que ele já é de forma visual, tá? Ele vai do hum. começo ao fim, e uma vez configurado, Elcio, a gente já consegue só trocar a base de entrada e atualizar o valor direto no clique e no Auto Insights, tá? Ah, legal. Aí, ó, só para ficar mais claro, aqui a primeira coisa que eu peguei foi a base de vendas, tá? Então a gente está lá trabalhando com milhões de linhas, e ao mesmo tempo eu tive que analisar o cadastro das lojas, né? Porque a gente Sim. tem informação de cada uma das lojas, né? Hum, E também comparar com o cadastro de clientes. Tá? Aqui eu consolidei, né? Cada ferramenta verde dessa é uma ferramenta de entrada e a configuração, ó, por exemplo, a junção aqui, repare que já tem duas entradas conectando nessa ferramenta e eu configuro aqui na esquerda, tá? Então eu escolhi hum, qual é a chave, no caso a própria filial, e já defino aqui quais campos eu quero na saída. Tá? hum, Então, a configuração ela é bem simples, bem direta, e eu consigo acompanhar a evolução do dado que eu estou montando aqui na janela de resultados, tá? Então, por exemplo, eu combinei a base de vendas, né, com o cadastro das lojas nesse primeiro momento, e eu consigo já acompanhar direto o resultado. Tá? E aí depois a gente pode até conversar que eu posso, por exemplo, criar alguns alertas aqui para se a gente identificar algum cadastro de cliente que não vem comprando recentemente, a gente avisar o marketing, por exemplo. Tá? hum. Mas aí a gente combina em um segundo momento, mas legal que a gente pode criar direto alertas aqui, já mandar por e-mail também, tá? E aí, né, uma parte muito importante também que eu fiz aqui é cruzar com o cadastro de clientes, tá? E aí, seguindo o mesmo raciocínio, né, pego a base de entrada, junto agora já com aquele resultado, tá? Combino a informação, então, e depois passo aqui para as minhas etapas de análise.
tá? Todo o tratamento da informação, né? Às vezes clientes não cadastrados, eu coloquei um código para eles, tá? Então tem algumas funções simples aqui, a gente consegue usar fórmulas também, de acordo com o que eu for precisando. Fiz até o cálculo de distância, Elcio, para a gente já ter o Hum, número e ter essa percepção, né? Então a gente viu ali que no tamanho P, por exemplo, até 5 quilômetros de distância influenciava, tá? Isso eu consegui de forma bem rápida aqui, só escolher para calcular em relação, né, ao ponto de lojas e clientes, a distância dele, tá? hum, Simples assim, e aí a ferramenta já me mostra aqui, ó, a distância em quilômetros entre a loja e o cliente. Tá? hum. Aí não vou passar pelo detalhe Ok. de todas as ferramentas, tá? Para não estender muito aqui a demonstração, mas aí depois eu juntei ainda ó, informações sobre os produtos, tá? Então, os famosos deparas, que a gente tem bastante na empresa, tá? Uhum, E aqui eu classifiquei algumas coisas. Então, por exemplo, a gente tem ali faixa de desconto, tudo mais. Eu classifiquei aqui de acordo com as nossas regras de negócio. E aí, o mais importante para mim, enquanto eu estou desenvolvendo, é que eu consegui conectar direto lá com o Auto Insights, tá? O mesmo ponto de saída eu levei pro Auto Insights e também pro Click, hum, tá? entendi. E aí, uma coisa muito interessante também, né? Igual você falou, o pessoal tá de férias na equipe, né? Sobrou bastante coisa aqui para mim. O, o que eu vejo e que facilita bastante aqui para mim é que, assim, uma vez construído o processo, né? Então, configurei lá todas as minhas regras de negócio, eu já estou apontando para as bases de entrada e para as bases de saída. Então, se atualizar, a gente pode criar uma rotina, né? Se atualizar aqui a entrada, eu só venho aqui e clico em executar, que ele já vai direto atualizar o ClickSense e o próprio Alteryx Auto Insights, tá? Muito bom. E aí a partir daí você pode pedir mais informações, tá? Que não toma muito do meu tempo mais. Ah, legal. E Jordana, dentro da nossa área, aqui a gente já tem, acho que, avançado bastante em relação à aplicação do Analytics dentro da nossa própria área, e a gente está conseguindo andar bastante sozinhos. E o que que você vê aí de próximos passos? É, Então, Elcio, eu acho que a gente está evoluindo muito bem, tá? Hum, E até pensando lá na nossa jornada analítica do começo, né? A gente então passou pela parte de preparação e enriquecimento do dado, pelo dashboard, pelo Auto Insights e agora tem a parte do machine learning. Eu hum, gostaria de te mostrar rapidamente, eu estou fazendo alguns testes iniciais aqui, mas hum, parecem já promissores, tá? Depois a gente pode legal. falar sobre eles em algum outro momento. Mas, ó, só para você ter uma ideia, aqui o que eu quero é pensar em como vão ficar as projeções das vendas, tá? Então, Tá, não só olhar forecast mesmo, né? exatamente. Então, não só olhar para o passado, como é a causa raiz do Auto Insights, né? Mas também ver como ficaria no futuro, tá? Só que assim, aí aqui para mim, eu não sou exatamente alguém, eu não sou uma cientista de dados, tá? Eu não Hum, sou uma profissional de estatística, mas a ferramenta, ela me auxilia porque eu não preciso desenvolver o modelo. Tá, hum, então, eu fiz a mesma coisa que no Auto Insights, né? Então, aproveitei a mesma saída ali do Alteryx Designer, poderia até já ter conectado aqui direto, mas eu coloquei a base aqui, e aí a própria ferramenta vai me trazer as possibilidades, tá? Aqui na direita, ó, ela explica, tá, o que está acontecendo, detalhe a detalhe, passo a passo, hum, e o mais importante para mim é que, uma vez que eu coloquei a base, ela me apresenta modelos, tá? Modelos de estatística mesmo, sem que eu tenha a necessidade de escolher ou de montar cada um desses modelos. Ou pior ainda, como eu saberia qual é o melhor modelo sem testar todos, tá? E isso a hum, ferramenta está trazendo para mim. Tá? Então, aqui ele me sugere, por exemplo, que eu use esse primeiro modelo com base em uma métrica, que é o R quadrado, tá? Indicador bem comum da área de estatística. E eu poderia, inclusive, escolher outras métricas para saber qual é o melhor modelo. Então, se eu quisesse, por exemplo, um modelo que tem o menor erro, eu poderia escolher aqui e ele me mostraria já qual é o melhor modelo, tá? E, inclusive, ele vai me mostrar o valor, né, projetado para a própria venda.
tá? E aí, Elcio, depois a gente pode falar com mais detalhes desse módulo aqui, tá? Tá ok. Mas o que me chamou a atenção também, o que eu acho que vai ser muito importante para a gente, é que aqui a gente vai conseguir analisar correlação, tudo mais, e tem uma parte de simulação. Tá? Então, pensando assim, eu tenho lá, né, minha base de vendas, estou vendendo, beleza? Ele projetou esse número aqui para determinada situação que eu estou testando, mas o que que aconteceria se eu alterasse, por exemplo, já no modelo que ele treinou, né, naquele que ele sugeriu, se eu alterasse o custo? E se eu alterasse o lucro? Sabe, eu poderia, vir aqui, ó, simplesmente mudar o valor para simular, tá? Hum, Poderia escolher determinada marca, determinado grupo de produto e ainda poderia testar. Por exemplo, aqui em desconto, eu tenho as faixas de desconto que a gente costuma usar. Eu posso fazer a projeção, né? Tentar prever como seria o comportamento das vendas se eu der um desconto ou outro, tá? muito bom, muito bom. E aí, para nossa reunião, eu acho que a gente pode até focar nesse próximo passo, Elcio, que eu tô achando que está ficando muito interessante. Legal, muito bom, muito bom. Obrigado, Jordana. De É, nada? legal. Bom, pessoal, aqui termina a nossa simulação da nossa reunião, né? É, para vocês, ou para quem chegou um pouquinho mais tarde, a gente fez uma simulação onde eu sou o diretor comercial e a Jordana é o gerente comercial de uma rede de lojas de vestuário, né? E de uma forma lúdica, a gente tentou mostrar um pouquinho da plataforma Alteryx para vocês, com mais ênfase hoje no Auto Insights. E a gente está chegando ao fim do nosso webinar, a gente ainda vai passar por algumas mensagens, algumas outras ideias aí para vocês. Mas enquanto isso, se vocês quiserem já colocando as perguntas no chat, a gente vai responder ao final do nosso webinar, né? É, voltando aqui para o nosso slide. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui já, Jordana? Sim, tô Tá. vendo. Então, como a gente comentou com vocês, a missão da Alteryx aqui, é ajudar as áreas de negócio das empresas a trabalhar melhor com os dados. Essa é a nossa grande missão, né? E como que a gente faz isso? Simplificando atividades, os projetos, iniciativas de dados, e isso tudo com soluções intuitivas, sem códigos, e para realmente tornar a democratização de dados uma realidade, né? Nós conseguimos empoderar os profissionais a fazer muito mais com os dados de uma maneira intuitiva. Aqui, em inglês, e muitos gostam de falar, de upskilling, ou seja, fazer com que uma pessoa consiga fazer muito mais com os dados, né? E as empresas estão fazendo uso dos dados, a gente tem visto isso, mas a transformação digital, no uso mais amplo de dados, ele pode ser acelerado através de soluções como a gente está colocando aqui, soluções intuitivas, sem necessidade de códigos, mas ainda assim muito poderosas, né? Então, passando um pouquinho por que a gente comentou aqui, lá em cima, a Jordana mostrou que ela fez a preparação de dados, né? Com um módulo da Altra chamado Designer, né? Então, sem código, ela pegou várias bases de dados, fez tratamentos, etc. E ao final, ela disponibilizou isso para um dashboard, mas poderia ser tanto um dashboard de ClickSense, mas de Tableau, de Power BI, ele já tem as saídas já prontas para isso. Poderia ser um Excel, poderia ser enriquecer um data lake, um data warehouse, é, e, e ela montou um dashboard, né? Mostrou para mim tudo, etc. E depois ela mostrou com Auto Insights o porquê aconteceu é, tudo aquilo com os dados. Então ele complementa o dashboard explicando a causa raiz. Tá? É, e de uma forma automática, ele analisa os dados, ele usa a inteligência artificial e em linguagem natural, como vocês viram, ele explica o que está acontecendo e você consegue fazer várias outras análises que a gente não fez hoje. Então, por exemplo, você, poxa, mas deixou então comparar
três últimos meses de uma categoria de produto específica e assim por diante, ele vai te respondendo, e isso evita muitas idas e vindas, aquelas idas e vindas eternas de construção de dashboard que você entrega para a área tem outras perguntas, pede para mudar o dashboard, ele volta, daí muda, daí tem outras perguntas, e nem sempre a gente tem disponível pessoas conseguindo analisar todos os dados a toda hora, como a gente gostaria, né? E por fim, a Jordana mostrou um pouquinho o machine learning, que é o que vai acontecer. Nesse caso, a gente falou em forecast, mas ele tem vários outros modelos aí para trabalhar clusterização ou chegar a trabalhar uma campanha de marketing, por exemplo, né? E até para desmistificar um pouquinho o Auto Insights e o Dashboards, eu queria compartilhar aí com vocês um caso real da Microsoft que utiliza o Power BI em conjunto com a Auto Insights, tá? Então, a Microsoft é cliente da Alteryx e eles usam as duas ferramentas Power BI e o Auto Insights de uma maneira complementar, né? Então, de um lado, eles têm os dashboards, de outro lado, o Auto Insights tentando explicar o que está acontecendo. Isso é na área de marketing que eles utilizam e tem um depoimento muito interessante aqui. Eu vou ler aqui para vocês, né? Então, mesmo que tivéssemos analista de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca teríamos capacidade suficiente para atender a demanda dos líderes de vendas, né? Então, ele complementa de uma maneira bem interessante, tá? Bom, com isso, a gente está chegando ao final aí da nossa apresentação. É, Gostaria aí de incentivar todos a entrar em contato conosco para dar sequência nessa conversa. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do designer, ou do Auto Insights, ou do AutoML, o que vocês se encaixar melhor na realidade de vocês hoje dentro da empresa de vocês. É, já vou chegar às perguntas aqui, mas antes eu queria agradecer a Jordana pela ótima apresentação. Obrigado, Jordana. Obrigada, Elcio. Eu que agradeço, tá? Agradeço o pessoal. E aí, pessoal, fiquem à vontade para ir mandando as perguntas aqui também, tá? Legal. Eu vou abrir aqui o nosso chat aqui. É, Tem uma pergunta aqui, Jordana. É, Quais fontes o Auto Insights utiliza? Ele utiliza como arquivo CSV, tá? E como banco de dados, várias opções. Hum, hum. Tá? E aí na documentação online do próprio Help da Alteryx tem lá mais detalhes, mas a princípio, banco de dados e arquivo CSV. Legal. É, Uma outra pergunta aqui. É possível manipular os dados do Auto Insights? Você consegue manipular o dado ali dentro, tá? Até fazer, por exemplo, um cálculo de percentual, mas a ideia dele é que o dado já entre pronto. Tá, então, por exemplo, igual a gente tinha na sequência hoje, né? A preparação do dado, tudo que é regra de negócio, fórmula, filtro, combinação de tabelas, foi feita antes no Alteryx Designer, tá? E aí, a partir dali, ele já tem um conector direto para o Auto Insights. Então, dentro do Auto Insights, a manipulação que a gente tem é escolher, por exemplo, igual estava ali, o período de comparação e o indicador que eu quero ver, né? No caso, foi o período escolhido ali foi setembro de um ano em relação a setembro do outro ano, mês passado, né? E a comparação foi no sentido de, a primeira configuração foi, eu quero ver vendas líquidas, né? Mas Hum, se for para criar o dado, preparar a coisa, é dentro do Alteryx Design. legal, legal. Uma outra pergunta aqui, acho que esse eu posso responder, se ele substitui o dashboard, o Auto Insights, né? É, Em geral, eu diria que ele complementa o dashboard, sabe? É, ele não substitui totalmente, mas a gente já viu casos onde, para ter um entendimento dos dados, onde você não vai. Ele pode substituir, mas a ideia aqui ele não substitui, é que ele seja um complemento, aí, tá?
Ah, sim, com certeza. É, uma outra, que na verdade não é exatamente uma pergunta, mas um pedido aí do link de gravação, a gente vai mandar o link de gravação aí para vocês, tá? É, POC demo para a área de saúde, sim, a gente pode fazer. Na verdade, entre em contato com a gente planeja aí com vocês para fazer alguns testes, ok? Daí a gente pode fazer isso com vocês. E também pergunta de preço. Preço a gente conversa também em reunião depois com cada um, tá? É, existe outro meio de conectar o ETL diretamente ao Auto Insights? É, Por exemplo, usando o Data Factory ou Databricks? certo. Existe, né, o exemplo que eu mostrei aqui é vindo do próprio Alteryx Designer, mas se você tem um banco de dados, o Alteryx Auto Insights também consegue ler diretamente, tá? Hum, Então, são muito bom, várias possibilidades, na verdade. legal. É, mais perguntas, pessoal? Eu acho que não, né? Ah, tem uma outra pergunta aqui. A estrutura de leitura é sempre uma tabela única? Para o Auto Insights, sim. Sim. E aí, se você tiver múltiplas tabelas, você precisa combinar primeiro no Alteryx Designer, Hum. ou em algum outro lugar e carregar por meio dos bancos de dados. É, É, posso exibir os gráficos no Power BI? Então, para exibir os gráficos no Power BI, assim, você não conseguiria a princípio falar assim, isso que está no Auto Insights, eu quero mostrar no Power BI, porque Hum. aí a visualização daquele trecho, né, daquela opção ficaria dentro do próprio Alteryx Auto Insights. Acho que eu O posso responder que... aqui também, né? Uhum. O, o que que geralmente as empresas têm feito com Auto Insights, por exemplo, no caso do Power BI, né? E é o caso do caso bem o caso da Microsoft também. Eles têm um dashboard onde tem os KPIs, tem gráficos, tem uma série de coisas, mas o que que eu vi eles colocando? Eles colocam só um botãozinho assim para chamar o Auto Insights, né? Isso. E basicamente os dados são os mesmos, mas ele complementando a explicação do que está acontecendo, né? Então, na verdade, ele não usa os gráficos do Auto Insights para o Power BI, até porque, na verdade, ele não tem muito formato. De acordo com os dados, ele vai gerando as visualizações e os filtros e assim por diante, né? Então, na verdade, até onde a gente sabe, ele não dá para compartilhar para o Power BI o objeto, né? Power BI, né? Existe algum limite de linhas na tabela para uso no Auto Insights? Assim, o limite a gente pode constar até na documentação, tá? Mas, por exemplo, a ideia é que ali o dado já entre preparado. Então, quanto mais consolidada tiver a informação, melhor, tá? Mas ainda assim ele aceita um grande volume de dados. Depois a gente É, pesquisa aqui, a gente passa direitinho o número, o volume que pode caber. E também, mas se vocês quiserem também fazer alguns testes, a gente tá disposto aí a fazer alguns testes aí com vocês, tá bem? tá bem. Ele atua com dados em streaming. Depende do modelo que você precisar, tá? É, o, é, até onde eu vi aí, eles, ele tem que ser dado estruturado, ele pergunta dados não estruturados, ele tem que ser dados É, estruturados e ele tem que ser carregado para dentro do Auto Insights. Ele não trabalha com stream, ele não vai puxando os dados à medida que vai atualizando, tá, pessoal? Ver se alguém se manifesta mais aqui, se tem alguma outra pergunta. sim, e aí, enquanto o pessoal vai mandando as perguntas aqui, né? Pensando em próximos passos, o pessoal que perguntou como pode testar, sobre POC e tudo mais, aí podem entrar em contato direto com a gente, né? Que a gente
combina, tá? Uma análise do case de uso de Opa, vocês, ou um bate-papo mesmo para entender isso, beleza? legal, muito bom. É, tem uma pergunta do volume máximo aqui. A gente volta a resposta assim, a gente vai depois passar o volume possível da documentação aí da Alteryx, mas também a gente pode fazer uns testes aí com vocês no cenário real com vocês, tá? É, uma outra pergunta. No slide havia 4 áreas de atuação. As soluções podem ser contratadas separadamente? Sim. Na verdade, são módulos diferentes. Então, quando a gente está falando do Designer Desktop, ele é um produto que pode ser contratado separadamente, assim como o Auto Insights, assim como o Machine Learning, eles são vendidos separadamente, tá? E aí, Elcio, só até complementando, né? Os produtos eles podem ser vendidos separadamente, né? E falando aqui na jornada do dado, né? A gente trabalha bastante com esses cenários, tá? Os Hum. dashboards, a preparação do dado, e aí o Alteryx prepara o dado para o dashboard e analisa causa raiz, faz forecast e tudo mais também. Ah, legal. E para quem não conhece a Nórdica aí, a Nórdica também é um Master Reseller Click, então se vocês quiserem também falar um pouquinho sobre o Click, também fiquem à vontade, tá? Bom, acho que as perguntas pararam aqui. Queria agradecer a todos aqui novamente pela participação aí, pelo interesse. Convido novamente todos a entrar em contato conosco para conhecer cada um deles um pouquinho mais, o que fizer mais sentido aí para a empresa de vocês. Agradecer a Jordana aí pela ótima apresentação, Jordana. Obrigada, Elcio. Obrigada a todos que acompanharam a gente hoje. Estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer mais sobre a ferramenta também, tá? Muito obrigada. Um bom dia. Bom dia, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.